Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 1h01. Anota aí. Isso, muito bem. Quinta-feira, dia 16. Nossa, como tá passando rápido esse negócio, né? Dia 16 de janeiro já, mais da metade do mês. Então seja bem-vindo. Boa tarde, Arapiraca, com 32 graus agora. Possibilidade de chuva 0%. Umidade relativa do ar em 45%. Vento de 13 km por hora. Então, provavelmente, segundo a previsão, não vai chover por aqui hoje, tá? Apesar desses avisos aí, né? Muitas vezes essas previsões aí não são bem acertadas não, né? Porque às vezes dá umas erradas aqui, mas geralmente tem acertos. E hoje você já sabe, né? A partir de que horas começa a jornada, Marco Aurélio? No rádio às 19 horas e a partida começa às 20? Às 20 horas tem Asa e CRB. No YouTube 19h30 a gente vai transmitir com exclusividade aqui pelo nosso canal no YouTube NN Play, que tem os direitos de transmissão exclusivos do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas. Então tem jogão hoje, Asa e CRB. Você não pode perder nas ondas da NN também no nosso canal no YouTube aqui. E se você puder, vai pro Fumeirão, vai torcer, vai dar essa força aí pro nosso gigante, que a gente precisa vencer essa partida. A gente tem que sair daqui com a vitória hoje. Ficar em casa com essa vitória aí, tá legal? Muito bem, hoje eu recebo a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética e o assunto muito bacana, já mandando um abraço aqui pra Júlia Marcela, ela diz assim: boa tarde, André, falo de Gararu, né, Sergipe, ela falou pra gente ontem também, e o seu Marcelo, que tá lá na Fazenda São Vicente, no povoado Tijuco, ele não perde um só programa, que coisa boa. Muito obrigado, pessoal de Sergipe, que tá ouvindo e assistindo a gente aqui pelo nosso canal. E o assunto: por que preciso extrair um dente para colocar aparelho dentário? Muitas vezes você vai, né, no seu dentista e tal, vai colocar um aparelho e de repente é necessário você fazer essas extrações. A gente vai falar com a doutora Evelyn sobre isso. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda esse retorno aí do Saúde em Foco, retorno da ortoestética pra gente aqui. E por que em alguns casos é necessário extrair dente para usar um aparelho ortodôntico? Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes da NN, prazer estar aqui, né? Ano novo. Então vamos lá, a gente trouxe esse tema hoje, é uma questão muito recorrente no consultório. Eu que sou ortodontista, né, trabalho com essa parte de aparelho. Quando a gente precisa indicar a extração de algum dente, a maioria dos pacientes ficam um pouco receosos a princípio quando ouve isso, porque fica, mas eu vou ter que tirar um dente que tá sadio, um dente que tá bom, por quê, né? E aí a gente vai explicar, vai conscientizar aquele paciente da importância da extração daquele dente, né? É importante ressaltar que a extração de um dente no tratamento ortodôntico, ele é o último recurso, tá? Que o dentista lança mão quando a gente precisa ganhar espaço por algum motivo. É óbvio que a gente tenta sempre tratamentos mais conservadores, que não precisem fazer extrações. Mas tem casos que realmente a gente só consegue resolver com extração. Basicamente, a maioria dos casos é quando a gente tem falta de espaço. Que seriam aqueles apinhamentos dentários que a gente chama, né? Então, tem pessoas que nascem e tem aquela presazinha, o canino mais alto, que nunca desceu. Ele não desceu, na maioria das vezes, por falta de espaço. E aí, para aquele dente descer, ele é um dente largo, a gente precisa ter espaço para ele. Muitas vezes precisa ser extraído o primeiro premolar, que é o dente que vem logo em seguida, depois do canino, para que ele desça no espaço daquele dente ali. Ou, às vezes, na parte de baixo também, aqueles dentes atravelados, que a gente chama, né? Que é um por cima do outro, muito apertadinho. Então, a gente precisa ganhar espaço ali e, às vezes, é indicada a extração. Casos também de retração. Por exemplo, aquele paciente que é mais dentuço. Quando é um pouquinho só, a gente consegue com outras mecânicas. Mas, às vezes, tem uma protrusão maxilar, que a gente chama, que são os dentes muito para frente, que a gente precisa ganhar muito espaço para ter como puxar esses dentes para trás, melhorando com isso o perfil do paciente, melhorando a mordida do paciente, a respiração, o encaixe da mordida, a mastigação, enfim. E às vezes, para a gente ter como puxar esses dentes mais para trás, precisa extrair também um dente de um lado ou às vezes dois, né? Um de cada lado. Então, temos algumas indicações aí
Basicamente, essas são as mais comuns, tá? A gente tem também a extração dos terceiros molares, que são os sisos, né? Que o pessoal chama o dentiqueiro. Que muitas vezes eles são indicados serem extraídos até antes do tratamento ortodôntico. Porque esses dentes, eles às vezes não têm espaço para nascer lá atrás. É aquele dente que nasce por volta dos 18, 20 anos de idade. E às vezes não tem espaço para nascer. Então, quando ele tenta nascer, ele acaba empurrando os outros dentes mais para frente e entortando também. É outra coisa que é muito comum, pacientes que usaram aparelho, usaram a contenção, fez tudo certinho. Aí não extraiu o terceiro molar. Mais para frente, quando esse dente começa a nascer, começa a entronchar tudo de novo, os outros dentes na frente. E aí o paciente retorna tendo que usar aparelho novamente e dessa vez fazendo as extrações. Então, quando isso já é diagnosticado pela radiografia panorâmica, incluso já no planejamento do paciente, o correto seria que esses dentes fossem extraídos antes mesmo do tratamento ortodôntico, para evitar essa recidiva que a gente chama, né? Que é que volte a entortar esses dentes aí. Tá, nós estamos ao vivo aqui pelo NN Play. Você pode colocar suas dúvidas aqui pelo nosso chat no canal aberto. Está transmitindo ao vivo aqui com você, para você, ou então mandar pelo nosso WhatsApp, pelo 996398389, as suas dúvidas, mensagens de texto ou mensagem de voz até 30 segundos, tá? Doutora, todos os pacientes que precisam de aparelho devem passar por extrações ou isso às vezes não é necessário? Às vezes não é necessário, como eu falei. A extração ela é o último recurso quando a gente precisa ganhar espaço, tá? Pacientes, por exemplo, que tem muitos espaços entre os dentes, provavelmente não vai ter necessidade de extrações. A gente vai fechar os espaços e resolve aí a questão. As extrações elas são mais indicadas quando a gente precisa ganhar espaço, né? Então, quando a gente tem falta de espaço, aqueles dentes que nascem tortos, eles não nascem tortos por acaso. Eles nasceram tortinhos porque não tinha espaço para acomodar eles de forma alinhada. Então, eles nasceram, eu digo aos pacientes, ele nasceu como deu. Nasceu mais atrás, nasceu tronchinho. E aí a gente vai avaliar, tá? Tem uma análise que a gente faz, que é a análise de Bolton, que é uma análise que vai medir os tamanhos, no caso, a largura de cada dente, digamos assim, a massa dentária que a gente tem e o diâmetro o perímetro, aliás, da maxila ou da mandíbula, para ver se a quantidade de dentes, a distância aí dos dentes, a largura deles vai caber dentro daquele osso. Quando a gente tem uma massa dentária superior ao espaço ósseo, a gente já sabe que aqueles dentes, quando nascerem, não vão ter espaço. E aí a gente lança a mão de 2 artifícios, basicamente. A extração, como a gente falou, mas quando a gente precisa de pouco espaço, aquele paciente que os dentes são só um pouquinho tortinhos, muitas vezes a gente lança a mão de fazer desgastes entre os dentes. Ah, doutora, mas vai desgastar meu dente. É uma coisa também que os pacientes ficam um pouco... Mas não vai ficar sensível, vai ficar fino o meu dente. E não, a gente opta pelo desgaste quando a gente precisa de pouco espaço para conseguir alinhar aqueles dentes. Então, é como se fosse lixando um pouquinho entre os dentes ali e a gente já consegue espaço suficiente para alinhar. A gente só parte para uma extração quando a gente precisa de um espaço maior. Então, a gente vai medir, o ortodontista que está fazendo seu tratamento vai medir aí a largura dos dentes, vai ver o espaço, se cabe um dente ou não. Caso não caiba e precisa extrair, normalmente quando a gente precisa de um espaço maior, de 8 milímetros acima, a gente indica a extração para poder acomodar os outros dentes e alinhar. Tá. Doutora, essa necessidade de espaço, ela se dá por conta do tipo de mordida ou um problema ortodôntico do paciente, ou pode ser os dois? Pode ser os dois. Isso aí já é de origem genética. Tem um exemplo que eu dou clássico para os pacientes entenderem melhor. Por exemplo, o pai e a mãe ali tiveram um filho, né? O pai tem dentes muito largos, o pai é alto, normalmente pessoas maiores têm dentes maiores, proporcionais, né? Aí casou com uma mãe menorzinha e os dentes são pequenininhos, são menores da mãe, ou os ossos da face dela são menores. E aí nessa fusão genética, o filho pode acabar nascendo com o rosto muito pequenininho, fininho, como a mãe, mas a herança genética dos dentes do pai. Então, o osso dele vai ser pequeno para acomodar aqueles dentes maiores. Então, isso aí é genética, é uma condição ortodôntica. O fato da mordida, muitas vezes é até uma consequência já desses dentes estarem tortos, mas aí é sempre uma herança genética. Tá. Os dentes mais frequentemente extraídos, doutora, para fins ortodônticos, são os sisos ou isso também pode variar? Pode variar. Os sisos, eles são indicados para serem extraídos quando eles não têm espaço para nascer.
Caso o siso tenha espaço, consiga nascer normal, tá na posição favorável que vai conseguir nascer, não tem indicação de extração, tá? É só se a gente percebe que esse siso não tem espaço ou que ele está inclinado, que acontece bastante. E ele pode causar danos na mordida, tem indicação. Mas os dentes mais comumente solicitados para extração no tratamento ortodôntico, na verdade, são os primeiros pré-molares, que é esse primeiro dentinho que vem depois do canino, depois da presa. E por que esse geralmente é o dente de escolha? Normalmente, a maioria dos casos são feitas extrações desse dente porque ele está mais à frente, digamos assim, da bateria posterior dos dentes, ele é o primeiro. A gente tem os dentes anteriores aqui, de canino a canino, né, os incisivos e os caninos. E os posteriores a gente considera os premolares, os molares. Então, o primeiro premolar é o primeiro dente posterior. A gente não vai extrair um dente da frente, né? Não se faz isso. Sim. Então, a gente extrai esse primeiro dentinho aqui na lateral, porque ele está mais próximo do problema. Por exemplo, se eu tenho um canino que ele está mais alto e eu preciso descer o canino, vai ser muito mais rápido eu extrair o dente que está depois dele e puxar ele para o lugar, do que eu extrair um dente que está mais atrás, para puxar um dente para trás, vir o outro, até chegar nesse canino para ele descer. A mesma coisa no caso dos pacientes que são dentucinhos, né? O problema que a gente observa já é na parte da frente, tá lá pra frente, né? Aquele paciente que às vezes nem fecha a boca para respirar, que ele tá o tempo todo com o dente para fora. Então, eu posso extrair até um segundo premolar, por exemplo, que tá mais atrás, só que vai demorar um pouco mais para eu chegar nos da frente e puxar. Então, para a gente ter um tratamento mais rápido e agilizar, normalmente os dentes de escolha são os primeiros premolares, com algumas exceções, tá? Por exemplo, eu preciso extrair um dente desse lado, mas o meu primeiro premolar é um dente que não tem restauração, nunca foi feito canal, é um dente rígido, que a gente chama. Mas o segundo premolar, ele já tem canal, ele já quebrou, ele já tem um dente mais frágil. Então, ao invés de extrair um dente que está mais sadio para deixar um que é mais frágil, nesses casos a gente opta por tirar o segundo premolar e ir tracionando. Vai demorar um pouquinho mais, que aí eu vou precisar puxar primeiro premolar, canino, mas aí a gente vai estar preservando os dentes que são mais sadios e optando por extrair o dente que, digamos assim, já está mais sofridinho, né? Tem uma participação aqui da Landi Lopes, ela diz assim: boa tarde, doutora. Preciso de uma avaliação porque tenho perda óssea e problema periodontal e perda de dente. Preciso de ajuda. Meu nome é Holanda, né? Ouço seu programa Saúde em Foco e amo. Moro no Caetitus. Muito bem, Landi. O que é que você pode dizer, doutora, aqui para Landi? Então, a gente precisa avaliar. Paciente que tem perda óssea, ela não especificou se é para tratamento ortodôntico, né? Ela só falou do problema periodontal. Dependendo do nível até dessa perda óssea, contraindica o uso de aparelhos. Não sei se era essa a necessidade dela, que ela não chegou a citar. Mas problemas periodontais normalmente começa ali com um tártarozinho, para o pessoal que ainda não ouviu falar nessa palavra, né? É aquele probleminha que a gente tem na gengiva, que a gengiva fica inflamada, sangra, forma tártaro ali embaixo. E esse tártaro, ele vai crescendo por dentro da gengiva, causando uma reabsorção do osso. E o osso é o que sustenta o nosso dente, né? Então, quando a gente vai perdendo esse osso, os dentes começam a ficar com uma certa mobilidade, vão ficando molinhos. E se a gente não trata logo no início, isso vai avançando e chega até a perda dentária. Então, é um caso que realmente precisa de tratamento. Doença periodontal é muito, muito, muito comum, como cárie também, muitas pessoas têm. E é uma coisa que pode ser evitada com uma simples limpeza, uma raspagem lá no início, né? Quando a gente não cuida no começo, vai sempre avançando, vai ficando um tratamento um pouco mais invasivo, mais complicado, mas que na maioria das vezes tem jeito. A menos que o paciente já venha com um caso muito avançado, que já teve uma grande perda óssea. Osso, a gente sabe que quando a gente perde, não forma novamente, infelizmente. E aí, às vezes, acaba realmente tendo que fazer a extração de algum dente. Mas, graças a Deus, já existem os implantes dentários, né? Que são o que a gente chama da nossa terceira dentição. A gente tem os dentes de leite, o permanente e os implantes, que é quando a gente perde aquele dente permanente, né? Então, aconselho realmente procurar um tratamento odontológico. Tratar o quanto antes, tá? Doença periodontal a gente não brinca, não deixa pra depois, porque vai sempre avançando. Inclusive, falando da questão da limpeza, né? Você pode hoje fazer isso aí sem aquela cureta, porque tem a ultrassom, que vai fazer tão bem, não vai lhe cortar, não corre o perigo de você se furar ali
É o explorador, né, doutora? É uma cureta, de mesmo. raspagem, isso. É, uma cureta, eu aprendi esse negócio aí. Não fiz odontologia não, mas fui paciente e aprendi esse nome tudinho. E aí, você não tem mais aquele atrito, né? Você tem uma ultrassom hoje, que é como se fosse uma canetinha mesmo de dentista, de alta frequência, né? Que vai remover todo o tártaro ali, deixar limpinho, tudo certinho, tudo lisinho, como deveria ser, né? Então, não tem mais aquele incômodo também. Não precisa de anestesia, você não vai ser cortado. Se pegar na gengiva, não corta, né, doutora? Isso. Todos esses avanços aí de tecnologia para odontologia também. Doutora, quais são os exames indispensáveis para definir e determinar se a extração ela é necessária para a colocação de um aparelho ortodôntico? Então, todo profissional que vai iniciar um tratamento ortodôntico, ele precisa da documentação ortodôntica, que a gente chama, né? Que é o raio-x panorâmico. Sempre que você for colocar um aparelho, o dentista vai te pedir isso, tá? O raio-x panorâmico é um raio-x que a gente consegue visualizar toda a arcada dentária do paciente. Ali a gente consegue ver já a posição dos dentes, saúde radicular, né? A raiz do dente, se está tudo saudável, se está tudo ok, se tem espaço ou não, enfim. Uma série de coisas o dentista consegue avaliar nesse raio-x panorâmico. E ali, muitas vezes, a gente já consegue definir se vai precisar de alguma extração ou não. Mas além do raio-x panorâmico, a gente também, na documentação ortodôntica, tem as fotografias, né? Quem usa aparelho já sabe. Vai lá, coloca aquele afastadorzinho que estica a boca e vão fazer várias fotos dos seus dentes, vão fazer foto do seu rosto, do seu perfil, para a gente avaliar. Essa avaliação para definir o plano de tratamento do paciente, ela não é feita só sobre a mordida do paciente. Hoje em dia a gente tem um olhar muito mais atento também para o perfil do paciente, para o rosto do paciente, que é uma coisa que lá bem antigamente não se fazia. O dentista trabalhava para deixar a mordida encaixada e não tinha esse olhar para o perfil do paciente, mas hoje em dia a gente já sabe que impacta muito no perfil do paciente. Então, não adianta eu puxar um dente, por exemplo, e deixar o paciente com a boca lá para dentro. Vai ficar horrível o perfil dele. A mordida pode ficar perfeita. Mas o rosto vai impactar também na estética, né? Então, hoje em dia, a análise feita precisa dessa documentação, tá? E quando a gente já vê que tem uma discrepância de modelo, que a gente chama, que é uma discrepância no tamanho dos dentes, uma falta de espaço, o dentista lança mão dessa análise de Bolton, que eu falei, onde a gente mede a distância mesodistal dos dentes, que a gente chama que é a largura do dente, para ver quantos milímetros eu vou precisar ganhar aqui para poder acomodar esses dentes. E aí essa continha é que vai definir se eu vou usar distrações para poder caber aqueles dentes ali alinhados ou se eu vou lançar mão dos desgastes, como a gente falou. A Landi está me pedindo aqui o endereço da Ortoestética. Eu vou te passar aqui, tá, Landi? Fica aqui na rua Domingos Correia, na realidade Rua Domingos Correia, Isso. 921. 921. É isso, no Ouro Preto. Você sabe ali onde fica aquela escola de inglês CCAA, né? Onde tem o ponto de ônibus da Real Lagoas. Isso, das vans, né? De Feira das Grande. Das vans de Feira Grande, fica ali naquele trechinho ali, tá? E para você que pediu, Nelane, vou te passar também o contato aqui. A gente vai para o intervalo, mas eu vou te passar o contato aqui da Ortoestética para você agendar a sua avaliação. Está escolhendo o melhor lugar para você ir em Arapiraca para tratar do seu sorriso, tá? DDD 82, você está em Arapiraca, não precisa, 981580248. 981580248. Vou repetir, 981580248. Vou pro intervalo, tomar uma aguinha aqui com a doutora. Aí ela precisa dar água para a Celine também, né? Então, vou fazer o seguinte, fica aí. Depois tem muito mais sobre isso. Por que preciso extrair um dente para colocar aparelho? Ela diz assim, André, manda o endereço da clínica para mim, por favor. Já usei aparelho e me prejudicou muito. Pois é, então vai lá na Ortoestética que você vai ser muito bem tratada e com certeza vai recuperar esse sorriso aí. Que todo mundo que se preza precisa cuidar da sua porta de entrada. A sua porta de entrada é o seu sorriso, né? Então, vai lá. Então, ela está agradecendo aqui. Obrigado você, Landi, pela audiência. Eu vou pro intervalo e volto já, não sai daí não. Saúde em Foco.
Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança,
precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Mais saudável do rádio. Saúde em foco. Muito bem, de volta então com o segundo bloco do Saúde em Foco. Estou falando com a doutora Evelyn Macedo, da Ortoestética Clínica Odontológica. O assunto: por que preciso extrair um dente para colocar aparelho ortodôntico? Lembrando para você, gente, que amanhã o nosso programa vai ser feito lá da Boa Terra Chevrolet. Isso mesmo, tá? Então, não compre carro esse mês, porque tem coisas boas por aí pela Boa Terra, tá bom? Então, se você quer adquirir um Chevrolet, fica ligado. Amanhã vou falar com a doutora Kalina Barreto. Ela é farmacêutica da clínica Procriança, clínica infantil aqui de Arapiraca, 24 horas. Ela vai estar conversando com a gente lá na Boa Terra, tá bom? Doutora, existem alternativas à extração de dentes em tratamentos ortodônticos? Se tem, quais são elas? Na verdade, quando a gente precisa realmente de muito espaço, a indicação é a extração. Não tem muito para onde correr, porque a gente não vai conseguir ganhar tanto espaço assim de outra forma. Existem só alternativas mais conservadoras em casos onde a gente precisa de menos espaço, que são os desgastes, né? Mas uma dica boa, assim, para quem quer evitar que seu filho futuramente precise fazer alguma extração, são os tratamentos precoces, tá? Os tratamentos ainda na infância. É muito importante a gente sempre ressaltar isso. Que os pais tenham esse olhar atento, já observa nos dentinhos de leite, e quando começa a trocar ali pelos permanentes também. Ah, esse dentinho tá troncho, esse dentinho nasceu no céu da boca, o dente não desce. Qualquer coisa normal que você identifica, não custa nada, leva no dentista para fazer uma avaliação. Muitas vezes a gente já identifica ali na infância um problema no crescimento ósseo. E isso pode acabar lá na frente acarretando em dentes tortos, apinhamento, no overjet, que a gente chama, né, que são os dentes muito para frente. E aí, quando a gente trata na infância ainda, a gente não usa o aparelho ortodôntico fixo. A gente usa os aparelhos ortopédicos, que a gente chama. Que são aparelhos que conseguem direcionar o crescimento ósseo. Então, se a gente vê que tá dando uma deficiência ali, o osso da maxila, da parte de cima, por exemplo, não tá crescendo tanto, a gente consegue estimular mais esse crescimento e com isso a gente ganha espaço para que quando os dentes permanentes venham a nascer, eles nasçam alinhados. E às vezes, quando a gente não trata isso na infância, lá na frente já vem com todos os dentes permanentes. Se não tinha espaço, nasceu troncho, aí realmente pode acabar caindo numa extração dentária. Tá. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui, que é o seguinte, ó. Como técnicas mais modernas na ortodontia, como os alinhadores invisíveis que a gente já conversou aqui, né? Eles lidam com a necessidade de espaço na arcada? Sim. No caso dos alinhadores, é muito parecido com... Assim, o que difere, na verdade, são outras coisas, né? O conforto, a discrição, o tempo de tratamento, que é mais rápido. Tem uma série de outras vantagens, assim. Mas com relação aos aparelhos fixos e aos alinhadores, tem casos de alinhadores que a gente também precisa fazer extração. Nesse caso, a gente lança a mão aí da marca mais famosa, que é o Invisalign, para esses casos mais complexos, tá? Que a gente consegue fazer tracionamento de dente, aquele dente que está fora do espaço, fazer a retração, como eu falei, puxar aqueles dentes que estão lá na frente. Mas se precisar realmente de uma extração, não vai ser tanto o tipo de aparelho que vai diferir essa necessidade. O que a gente observa uma certa diferença aí são com os aparelhos autoligados, que são aparelhos fixos. Para ficar mais fácil de entender, ele tem os brackets, tem os fios.
Só que a gente não usa borrachinhas. Esses fios, eles também são fios diferentes dos aparelhos convencionais. São fios termoativados, que a gente chama. Então, são fios que eles são ativados com o calor do corpo. E aí, à medida que ele vai dilatando esse fio, ele vai abrindo e ganhando espaço para os dentes. Então, eu mesma já tratei alguns pacientes que, se fosse com um aparelho convencional, provavelmente precisaria de alguma extração para a gente ganhar espaço. Mas aí eu já sugeri o autoligado como melhor opção, porque ele vai expandir o arco. Então, quando ele expande, a gente acaba ganhando espaço. E muitas vezes consegue evitar a necessidade de uma extração. Então, entre os aparelhos, quando a gente observa essa falta de espaço, o aparelho autoligado ele tem maior indicação. Tá. Outra coisa, doutora, o que o paciente deve esperar durante o processo de extração dos dentes? E quanto tempo leva para recuperar após a extração, antes de iniciar o tratamento ortodôntico? Então, o que eu sempre oriento o paciente é que faça a extração. Então, com 7, 8 dias, ele vai retornar para tirar os pontos, que a gente precisa dar um ponto para ajudar ali na cicatrização. Tirou os pontos, já dá para a gente começar ali a movimentação, tá? A gente só pede sempre que o dentista que vai realizar a extração tenha alguns cuidados, que essa extração ela precisa ser mais conservadora, porque a gente precisa manter a estrutura óssea naquela região ali. Então, tem que ser uma extração cuidadosa, onde a gente remova o dente sem nenhum trauma naquela região, porque eu vou precisar ter osso para poder movimentar os outros dentes e fechar aquele espaço ali, né? Mas em torno de 7 dias a gente já consegue iniciar a movimentação do dente. Tá. Há riscos ou complicações associadas à extração dos dentes para a colocação do aparelho? Toda extração, na verdade, é uma mini cirurgia, que a gente chama, né? É uma cirurgia oral, que é feita em ambulatório, em consultório. É um procedimento simples, corriqueiro, nas clínicas odontológicas. Mas a gente precisa sempre ter alguns cuidados, né? Toda extração, como eu falei, é uma mini cirurgia. Então, o paciente precisa ter repouso, precisa evitar fazer esforço físico, higienizar bem a região ali onde foi extraído o dente para evitar a infecção, evitar que entre restinhos de comida. Bebidas quentes. Bebidas quentes também, porque estimula o sangramento. Então, a gente sempre opta por coisas geladas, né? No período pós-extração aí. E por parte da clínica também precisa ter alguns cuidados, né? Os materiais têm que estar todos estéreis, manter a cadeia séptica ali para não ter nenhum tipo de contaminação. Mas, via de regra, os consultórios já fazem isso de praxe. Então, a gente já reduz bastante aí esse risco de infecção. Na maioria das vezes vai depender muito do cuidado do paciente. Então, o paciente sai bem orientado com todos os cuidados que ele tem que ter. Basicamente, isso que a gente falou aqui. Seguindo tudo direitinho, normalmente o pós-operatório é muito tranquilo. Eu tô falando por experiência. Eu fiz uma extração de um siso, né? E foi muito tranquilo. O único exagero foi meu mesmo, né? Seu colega lá na época disse assim: André, compre. Você gosta de sorvete? Eu disse: gosto. Então compre um potinho daquele de sorvete. Nesse ano, o 1º de maio, Dia do Trabalhador, era numa segunda-feira. E eu já trabalhava aqui, eu já fazia o Saúde em Foco aqui, né? Então aproveitei que ia ser o feriado e digo: vamos na sexta-feira de tarde. Disse: beleza, você vai ser o último paciente e tal. Então, eu fui tranquilo, fui morrendo de medo, como qualquer pessoa vai. Mas assim, gente, não tem... foram 2 movimentos apenas. Era um siso, eu devia ter extraído todo... Se eu soubesse que era tão fácil, tinha tirado logo os outros também, né? A minha pressão foi averiguada antes de fazer a extração. Eu estava meio tenso. Disse: quer tomar alguma coisa? Eu digo: não, porque isso é normal, a sua pressão oscilar um pouco, nervosismo, né? Mas é muito tranquilo, um ambiente controlado. O cara colocou N para extrair meu dente. Meu filho, desse jeito vai deixar o banguela, vai extrair os dentes tudo vindo N aqui. Vai dormir. Vamos dormir aqui, né? E foi tranquilo, realmente. E o que é que aconteceu? Eu sou meio exagerado, eu comprei 4 litros de sorvete, doutor. Né? Morrendo de medo. Eu tomei sorvete sexta-feira de noite, sábado de manhã, de tarde, de noite, domingo, né? Quando foi no sábado de noite, ele me ligou e disse: e aí, como é que tá? Eu digo: rapaz, sangrou? Eu disse: não. E o sorvete? Eu digo: tem 4 litros na geladeira. Rapaz, vai que falta, né? É melhor, já que eu não vou comer nada mesmo daqui pra lá. Eu gosto muito de café, mas ele falou: não beba café, porque... Por que, gente, você não deve tomar café? Porque o banho quente, por exemplo,
A bebida quente, ela é vasodilatadora, ela vai estender os seus vasos sanguíneos. E aí pode promover um sangramento naquele dente que você arrancou, você extraiu. Né? Então, ao contrário do gelo, é vasoconstritor. Então, ele vai fechar aquilo ali. Né? Você, não faça isso em casa, mas se você levar um corte, se você colocar uma pedra de gelo, você vai perceber que, dependendo da profundidade, claro, né? Você vai ver que estanca rapidinho. Aqueles cortes que a gente leva na cozinha, quando o homem vai pra cozinha, principalmente, que a gente não tem nada para fazer lá e vai fazer as coisas sem saber. Né? E a gente leva aquele cortezinho lá, quando você coloca uma água gelada ou gelo, ela estanca. Então, hoje é tudo controlado. Até sua pressão arterial é medida na ortoestética, você está também no ambiente climatizado, vai orientado, vai voltar para casa, provavelmente com um anti-inflamatório prescrito, né, doutora? Sim. Também para ter tudo. Essa extração, doutora, dos dentes, ela pode afetar a duração do tratamento ortodôntico? Porque, por exemplo, dependendo do paciente, eu levei 1 semana para tirar o ponto. Quando eu cheguei lá, o seu colega disse assim: rapaz, tua cicatrização é muito boa, tá tranquilo aqui, só vou tirar o ponto, não dói também para tirar o ponto, não precisa anestesiar para tirar o ponto, você que é medroso que nem eu, fique tranquilo, né? Então, assim, isso pode afetar a duração do tratamento ortodôntico? Pode, se tiver alguma intercorrência aí no pós-extração, né? Via de regra, realmente o tempo é esse. Após as extrações, a gente agenda com o paciente 1 semana depois, 7, 8 dias, para fazer a remoção aí da sutura. O paciente tendo seguido tudo direitinho, não teve nenhuma intercorrência, não teve sangramento, não teve infecção, teve o repouso direitinho, não fez nenhuma estripulia, como diz a história, né? Com 1 semana é para estar bem cicatrizadozinho e a gente conseguir já remover esse ponto e já poder fazer a movimentação dos outros dentes ali. Mas caso a gente tenha alguma intercorrência, aí às vezes a gente precisa realmente refazer às vezes a sutura, esperar mais um pouquinho, ou não refazer a sutura, apenas manter aquela, esperar mais um pouco, melhorar mais a cicatrização. Mas vai aí no máximo em torno de 15 dias no pós-cirúrgico, né? Depois disso, normalmente tá tudo ok, a gente consegue iniciar as mecânicas para movimentação dos dentes ali. Tá. Doutor, existe algum impacto estético na face devido à extração do dente? Sim, total. Já peguei casos de pacientes que fizeram extrações que não eram indicadas e que afundou o perfil do paciente. Infelizmente, graças a Deus, assim, não é comum, tá? Mas infelizmente a gente pega alguns pacientes vindo dos interiores. Não sei se o profissional é realmente um ortodontista, porque tratamento ortodôntico a gente precisa buscar saber se o profissional tem essa especialidade em ortodontia, tá? É muito importante, porque o ortodontista é quem tem o conhecimento realmente de como fazer o plano de tratamento de forma correta, a indicação das extrações ou não. Quando bem indicada, a extração vai ser totalmente benéfica para o paciente, como a gente falou aqui. Um paciente que é muito bicudo, por exemplo, se não for um caso esquelético, que a gente chama, que não é um caso de crescimento ósseo, às vezes pode ser só o posicionamento dentário, que é muito para frente realmente. Então, esse paciente vai se beneficiar das extrações, porque a gente vai conseguir, com os espaços dos dentes extraídos, puxar os outros dentes mais para trás. E isso vai melhorar de cara a estética do paciente, o perfil. Muda, que parece até outra pessoa, tá? Deixa de ficar bicudinho, fica com um perfil mais reto, que é o que é tido hoje como padrão. Vai melhorar a respiração. Tem pessoas que têm os dentes tão para frente que não fecha a boca, né? O dente fica sempre para fora ali. Então, com isso, acaba respirando pela boca, o que causa uma série de outros problemas. Vai melhorar a mordida também. Então, impacta sim no perfil, tá? Por isso que eu falei no início aqui. Quando a gente avalia a documentação para traçar o planejamento do tratamento daquele paciente, a gente leva em consideração o raio-x para ver como é que tá tudo por dentro do osso, as raízes, enfim. As fotografias que são feitas da mordida, mas também existe uma análise de perfil. Nessas fotografias tem sempre uma foto que tira do rosto do paciente de lado, assim, onde a gente vai observar se cabe naquele caso uma retração, se é o caso de fazer uma extração, se aquilo vai beneficiar o perfil do paciente. Quando não é feito ou é negligenciada essa etapa, pode acabar indicando a extração para melhora da mordida e acabar até melhorando a mordida, mas tendo uma piora do perfil do paciente.
Então, a gente sempre diz assim, o perfil do rosto do paciente é o que dita a regra. A mordida pode estar torta, pode estar certa. Se vai impactar no perfil, eu preciso avaliar se aquilo é benéfico ou maléfico. Não adianta eu deixar o paciente com a mordida perfeita, os dentes todos alinhados, encaixadinhos e com um perfil mais feio do que quando ele chegou, né? Então, a gente não pode fazer isso. Então, impacta sim, totalmente. Então, procure um profissional de sua confiança para que seja feito esse planejamento, para que caso precise realmente de uma extração, você faça com segurança, confiante no que foi proposto ali naquele tratamento, né? Doutora, alguns anos atrás o Brasil era tido como um país de banguelas, né? Esse título ainda nós não perdemos, né? Infelizmente ainda nós temos esse estereótipo. Por quê? Porque longe dos grandes centros, nos rincões desse país, nos lugares mais distantes, a última dor de dente que eu senti na vida, eu acho que eu era pré-adolescente, graças a Deus, né? E assim, tem gente que diz assim, não, tá doendo, vou arrancar, vou extrair, né? E não sabe, não tem a mínima noção, e pior de tudo, ele faz isso, né? E passa para os filhos. Então, quando o filho tem uma dor, tá com o dente e tal, porque ele já deixou o filho ficar com o dente ruim, encheu o menino de açúcar e de outras coisas, né? Quando era criança, não vai extrair. E às vezes extrai um dente permanente. E aquela criança, que não tinha poder de decisão nenhum, quando chegar na vida adulta, vai chegar lá com uma falha, com uma vaga no local que não era necessário, e talvez aquele dente pudesse ser recuperado, né? E hoje, principalmente, não naquele tempo fosse ter, mas principalmente nos dias atuais, você não sente dor, gente, no dentista. Não sente dor, né? Esse medo exagerado que as pessoas têm de sentar ali, você não sente dor, né? Tem até, já chegou lá como é o nome daquele negócio, daquele gás? Ainda não. Ainda não. Tá Como é o nome do gás, doutora? É o... Cadê um branco agora? Que chama do gás do riso gás também. Variante, né? É chamado gás do riso. Óxido nitroso. Isso, óxido nitroso. É uma máscara que você usa, você é sedado conscientemente, só que você é anestesiado, você não vai sentir nada. Vão fazer o que quiser ali com você, você não vai sentir dor. Não tem dor porque você não tá... É uma sedação, você vai estar sedado. Então, não tem motivo de você... uma dica que a gente vai dar aqui para você, né? Vamos lá, vamos falar a verdade aqui, vamos falar a real aqui, como a gente sempre falou. Você que tá ouvindo a gente aqui, tem uma menina e tem outra menina, tá? Uma tem os dentes lindos e a outra é banguela, certo? Ambas estão procurando emprego. Se você fosse empresário, você contratava quem para ser sua recepcionista? Você não vai poder dizer para a banguela que você não contratou a banguela porque ela é banguela. Mas está subentendido, porque você vai escolher a que tem dente. Não é não? Se a empresa fosse minha, eu não contratava uma banguela. Isso é fato. E não é porque, não, você não tem nada com... Não, gente, não estou falando da banguela. Eu do banguelo que seja. Tá? Mas é uma questão... Eu nunca cheguei, doutora, numa empresa para ter uma recepcionista banguela. Sim. E eu acredito que você também não. Né? Não é discriminação nenhuma, mas não vai contratar. Então, quando você se você já tiver seu filho e você adulto já, não toma essa decisão, né, doutora? Não, eu vou mandar, eu quero arrancar. Chega logo assim, eu quero arrancar. Doutora, eu quero arrancar esse dente. Não, você não, às vezes não dá nem tempo da profissional fazer uma defesa. Não, você não precisa, não, eu quero arrancar. E aí a profissional diz, tá bom. Você não quer nem conversar, né? Tá certo. Infelizmente, assim, vem mudando a passos lentos isso, mas ainda é uma questão muito frequente. A gente que trabalha no dia a dia na odontologia vê isso com muita frequência. O paciente já vem certo o que quer extrair. E às vezes aquele dente ainda teria alguma chance, né? Algum tratamento que daria para salvar o dente. Mas às vezes o paciente já sofreu com dor, não aguenta mais, deixou para resolver já quando está no limite para ele e vem querendo extrair, achando que a extração vai ser a resolução mais rápida ali, né?
Uma coisa que a gente não pensa muito, André, são os dentes de trás. Porque quando é na frente, o paciente quer salvar. Justamente por essa questão da imagem, da aparência, que abre portas, que fecha portas, né? Então a gente liga muito para a estética. Mas aquele dente lá atrás estragou, arranca. Ah, doutora, ninguém vai nem ver esse dente lá atrás. E aí existe um trabalho da gente no dia a dia no consultório de conscientizar esse paciente. Ah, tá, ninguém vai ver. Mas você sabe quais os danos de você perder um dente? Qualquer um deles. Aquele espaço ali onde o dente foi removido, ele não vai ficar paradinho e os outros dentes no lugar. Os dentes vão se movimentando porque tem um espaço ali. Então, com o tempo, você vai começar a observar que alguns dentes vão inclinando, a mordida vai ficando torta, alguns dentes começam a sair da gengiva por conta daquele espaço que tem ali. Então, a longo prazo, a extração dentária que resolveu aparentemente ali rápido, na hora, a longo prazo você vai sentir as consequências de ter tirado aquele dente. Então, muitas vezes, tem muitos pacientes que vêm colocar aparelho porque extraiu um dente que às vezes daria para ser salvo. E com o tempo, os outros dentes começaram a se movimentar por causa daquele espaço e a mordida ficou torta. E aí vai tentar fazer um implante, por exemplo, o espaço não cabe mais um dente, porque os outros inclinaram, saíram do lugar, abriram outros espaços entre os dentes. Então, assim, os dentes de trás, eles têm tanta importância quanto os da frente, tá? Dente não é só estética também, né? Eles fazem a mastigação, eles vão manter a estabilidade da nossa mordida para que não tenha movimentação. Então, às vezes, uma pessoa até que tinha uma mordida certinha, pode, depois de extrair um dente, começar a ficar com a mordida torta e cair num tratamento ortodôntico, precisar de um tratamento ortodôntico. Então, é muito importante a gente... Extração é o último recurso, sempre. Pode ter certeza que se o seu ortodontista indicou extrair no tratamento do aparelho, é porque realmente só vai ter como corrigir se extrair. Antes de partir para a extração, a gente já pensou em todas as outras possibilidades e viu que não vai resolver, e aí por isso foi indicada a extração. Uma coisa também que acontecia muito antigamente, graças a Deus hoje não mais, a não ser talvez ter os charlatões aí, né, os famosos charlatões, que também hoje em dia tá bem menos, acredito. Mas quem nascia com aquela presazinha mais alta, ia lá e extrair a presa. Isso hoje eu digo, minha gente, isso é um crime, isso não se faz, porque a presa é um dos dentes principais para o encaixe da sua mordida. Então, eu pego pacientes que já tiraram esses dentes lá atrás porque achava feio, porque ele era troncho, não tinha condições de usar aparelho e agora tem, e vem fazer o tratamento ortodôntico. A gente vai dar uma melhorada ali no sorriso, logicamente, corrigir o que precisa, mas nunca vai ficar igual um sorriso que tinha a presa, que tem o canino. Fica com um perfil um pouco mais afundado naquela região ali. Então, assim, é uma coisa que não se faz, não se extrai a presa. Por isso que a gente falou muito aqui. Quando a presa tá alta, que não teve espaço, a gente extrai o dente que tá depois dele e desce aquela presa pro lugar. Isso vai impactar totalmente na estética do sorriso do paciente, no encaixe da mordida, na mastigação. Então, todo mundo aí, por favor, tem o caninozinho troncho, tratamento ortodôntico, não extrai esse dente. Perfeito. Conversei com a doutora Evelyn Macedo, ela é titular aqui da Ortoestética Arapiraca e Penedo também. Você aí do Baixo São Francisco, da cidade linda Penedo. Tô precisando ir a Penedo, viu? Tem que ir lá. Visitar aquela cidade linda, comer aquele camarão lá no Forte da Rocheira, aquele restaurante muito bacana que tem lá para você ver o velho Chico, né? Então você pode marcar sua avaliação. Você quer fazer um tratamento ortodôntico com responsabilidade, com profissionais que tenham a formação, inclusive da odontopediatria até a implantodontia, a ortoestética tem para você. Uma clínica nova que eu tô falando do prédio, porque já são 14 anos esse ano, né, doutora, de ortoestética? 13 anos. 13 anos Isso. em Arapiraca, né? E o Penedo já está inaugurado também. Tá aí, você segue aí, ortoestética.arapiraca no Instagram. O corte dessa entrevista você vai ver amanhã no Instagram e no TikTok, nosso TikTok. Segue a gente aí, a Saúde em Foco com André Peps no Instagram e no TikTok. Também no YouTube, no nosso canal, Saúde em Foco com André Peps. Vai estar os cortes lá e vai estar também no Spotify, a entrevista sem os intervalos comerciais. Você quer marcar? Então, para você que está fora de Arapiraca, acrescenta o DDD 82. Para você que está em Arapiraca, não precisa. Telefone 981580248. Repetindo, 981580248. A Ortoestética abre de segunda a sexta, de 8 às 17 horas e aos sábados, de 8 ao meio-dia. Tá bom? Então não tem desculpa para você não cuidar da sua saúde bucal
do seu sorriso, da sua família. Doutora, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, André. Até a próxima. Gente, amanhã eu vou receber a doutora Kalina Bertoldo. Kalina Bertoldo, ela é farmacêutica da Procriança. E o assunto, cuidados com automedicação em crianças. O que é que isso quer dizer? Armazenamento, né? Riscos com crianças. A gente já, quantas crianças já não foram, tiveram problemas aí por conta dessa medicação? Você colocou o remédio, ou foi você tomar o remédio, a criança foi lá, pegou, tomou, né? Substituição de medicamentos, cuidados com a dose. Então, tudo isso a gente vai falar amanhã com a especialista, a doutora Kalina Bertoldo, farmacêutica da Clínica Procriança Pediatria, 24 horas. Lembrando para você, logo mais às 19 horas, né, 19h30, tem NN Play, jogo com exclusividade. Isso mesmo. Imagens exclusivas aqui pelo NN Play, Asa e CRB. Vamos depenar esse galo hoje aqui, né, galera? Então, tá bom, que o Asa vença. Eu torço por 1-0. Um já tá bom, né, Marco Aurélio? 1-0, já tô muito feliz. O Galo tem que sair daqui depenado hoje. Se depender da minha torcida e da torcida do Alvinegro também, da Mancha Negra. Um grande abraço aí pra galera da Mancha Negra. Vamos torcer com responsabilidade, sem confusão, sem briga, sem nada. Vamos torcer e empurrar o Alvinegro pra gente sair daqui com essa vitória hoje. A gente tá em casa e precisa mostrar quem é que manda aqui. Então, tá tudo certo. Logo mais eu aguardo vocês aí amanhã às 13 horas no Saúde em Foco. Obrigado, Marco Aurélio, pela imagem e pelo som. Fiquem todos com Deus. Eu vou com ele e amanhã a gente volta às 13 horas. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pérez. Amigo, sempre estou com você.